vamos então continuar terminando a parte de ação direta de inconstitucionalidade. Então a gente falou sobre a decisão possível, né, na medida cautelar, no âmbito de ADIM, quer dizer, aquela decisão que o Supremo pode tomar inicialmente a pedido do requerente ou do legitimado ativo, quando esteja diante de uma circunstância em que além da plausibilidade da argumentação, quer dizer, além de haver, a juízo do Supremo, uma aparência de inconstitucionalidade, existe um risco de que a vigência da norma, a continuidade da norma em vigor, produza danos, enfim, uma situação danosa e irreparável. Apenas para vocês terem uma ideia, é claro que esses elementos vão ser avaliados diante do caso concreto, mas um elemento que o Supremo tradicionalmente considera como não indicativo da existência desse risco é o fato da lei já estar em vigor há bastante tempo. Quer dizer, se a lei já está produzindo efeitos, né, há bastante tempo, enfim, um pedido cautelar numa ADIM, em geral, já é encarado de uma forma menos favorável, na medida em que, bom, já se produziu uma quantidade grande de efeitos, de modo que agora, né, a alegação de que a continuidade da vigência da norma produziria danos irreparáveis parece não ter tanto fundamento. Mas é claro que isso varia muito, porque eventualmente você pode ter uma argumentação de inconstitucionalidade a partir de uma alteração de fato, quer dizer, a norma já existia, mas alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu e agora então se caracteriza a inconstitucionalidade. Quer dizer, pode haver, né, uma certa variedade de circunstâncias e o requerente pode tentar argumentar com isso para demonstrar a consistência da sua argumentação. Um outro elemento ainda relevante sobre a questão da cautelar, na verdade, de forma mais geral, que a rigor não há um prazo, né, para o ajuizamento de uma DIN, quer dizer, contra uma lei. O Supremo entende, né, nós já mencionamos isso, que só caberá a DIN contra leis editadas posteriores à Constituição de 88, portanto, leis foram editadas a partir de 5 de outubro de 88, as leis e atos normativos anteriores, como nós vimos lá, em direito intertemporal. O Supremo entende que a eventual incompatibilidade delas com a Constituição vai ser examinada no controle difuso incidental e a partir da regulamentação da DPF, nós vamos ver já, se admite também a DPF em relação a normas ou atos normativos anteriores à Constituição de 88. Mas isso é na DPF, já chegaremos lá. Continua não cabendo a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, contra leis ou atos normativos anteriores a 5 de outubro de 88. Bom, mas seja como for, a Constituição vai fazer daqui a pouco 30 anos, né? Então, nós temos, quer dizer, é possível você ter uma ADIM contra uma lei que já tem algumas décadas, né? Porque não há, a rigor, um prazo para o ajuizamento de ADIM. Isso é uma questão que pode ser bastante complicada sob uma perspectiva, que é a discussão da coisa julgada inconstitucional. Nós mencionamos isso e vamos voltar a isso quando a gente estiver falando de direitos fundamentais, quando falarmos das garantias relacionadas com a segurança jurídica, dentre as quais a coisa julgada. Quer dizer, a ideia da coisa julgada inconstitucional, que agora o novo CPC até procurou organizar, é a possibilidade de desfazimento, né, ou de reabertura de uma decisão num processo subjetivo que transitou em julgado, ou seja, uma decisão final transitada em julgado, porém tomada com fundamento numa lei que venha a ser declarada inconstitucional pelo Supremo. Bom, mas não havendo um prazo para o Supremo fazer isso, isso pode complicar um pouco a questão, e há quem sustente que deveria haver um prazo, né? Um prazo, digamos assim, máximo para o ajuizamento de uma DIN em relação à lei ou ato normativo, um prazo a partir da sua edição. Não existe, na verdade, esse prazo, essa é uma discussão doutrinária, mas, quer dizer, a doutrina se preocupa com o fato de isso ficar em tese aberto, quer dizer, a qualquer momento no futuro, uma lei pode ser questionada, sua validade possa ser questionada,
perante o Supremo por meio de ADIM e com esses efeitos, né, possíveis sobre situações subjetivas. A gente vai voltar a falar sobre isso acerca da coisa julgada inconstitucional. Então, só para vocês já terem isso na cabeça, isso não é muito comum, né? O problema não é tão comum, sobretudo nos últimos anos, em que ampliou muito a utilização de ADINs e cada vez com mais rapidez as ADINs são ajuizadas, mas é possível acontecer, quer dizer, é possível que uma lei produza efeitos durante muitos anos e depois seja ajuizada uma ADIN, né? E aí você vai ter problemas, ou pode ter problemas intertemporais. Nós vamos falar, a lei, né, 9868 tentou dar uma solução para isso, que é o artigo 27, a questão da modulação, mas ainda assim há problemas possíveis que a gente vai ver depois na coisa julgada inconstitucional. Do ponto de vista da cautelar, que é o que eu quero destacar aqui, dizer, o fato de a lei já estar em vigor há bastante tempo, em geral é considerado pelo Supremo como um elemento que não sugere a concessão da cautelar. Porém, claro, depende da circunstância do caso concreto. Muito bem. Concedida ou não concedida a cautelar, o Supremo vai processar, quer dizer, a cautelar, a lei prevê, pode ser decidida até sem a oitiva daqueles participantes obrigatórios ou após a oitiva deles, tá? Então depende, o relator pode deliberar acerca desse assunto antes de submeter ao plenário a decisão, ou eventualmente, como eu mencionei para vocês, o presidente pode decidir monocraticamente no recesso, o que, enfim, claro que deve ser uma situação muitíssimo excepcional, porque é uma decisão monocrática que deverá ser submetida ao plenário do Supremo na sequência. Seja como for, tendo tido pedido cautelar, tendo havido decisão cautelar ou não, o fato é que o processo seguirá, os participantes se manifestarão e a questão será, em algum momento, levada ao julgamento final, né? Então, a decisão que a corte vai tomar, a final, quer dizer, definitiva, acerca do pedido de inconstitucionalidade. Uma observaçãozinha, quer dizer, na verdade, não há um prazo para isso acontecer, tá? Esse é um tema, assim, que tem sido, inclusive, estudado no Brasil, porque você tem ADINs, né, que andam muito rápido e ADINs que estão há mais de 10 anos parados no Supremo. Então, a verdade é que não há um prazo e há um certo juízo discricionário, tanto do relator quanto da presidência, quer dizer, porque o relator, em determinado momento, é que ele libera, né, o caso para ser submetido, incluído em pauta, e a presidência é que inclui em pauta, né, os julgamentos. Então, assim, existe uma certa discricionariedade, tanto do relator da ADIM. Na verdade, isso não diz respeito só à ADIM, a qualquer julgamento no âmbito do Supremo, mas tanto em relação à relatoria, quer dizer, o ministro que é o relator, ministro ou ministra que são relatores dos casos, quanto da presidência para decidir o que vai incluir ou não em pauta e quando, né? Bom, mas, enfim, definido isso, superada esta questão e a questão sendo submetida a julgamento, como é que isso funciona, né? Primeiro, a tomada de decisão deve ser feita nos termos do artigo 97 da Constituição, por maioria absoluta, dos membros do Supremo Tribunal Federal. E a Lei 9868 prevê expressamente que deve haver um quórum mínimo de 8 ministros presentes, são 11, né? Portanto, ADINs só podem ser decididas, primeiro, são decididas pelo plenário, não pelas turmas, já sabemos disso, artigo 97, e adicionalmente é preciso que haja um quórum mínimo, quer dizer, devem estar presentes, né, pelo menos 8 ministros, e a decisão deve ser tomada por pelo menos 6 ministros, que é a maioria absoluta dos integrantes, dos membros do tribunal. Isso, às vezes, causa uma certa perplexidade, e recentemente isso aconteceu, quando algum ministro se considera impedido de participar do julgamento. No caso recente sobre a inconstitucionalidade da legislação federal sobre amianto, um caso que, na verdade, havia várias ADINs, né? Uma ADIN em face da lei federal sobre amianto e pelo menos mais uma, acho que mais do que uma, contra leis estaduais que regulavam a questão do amianto de forma diferente. E aconteceu uma situação curiosa, porque na ADIN que pretendia atacar a lei federal, dois ministros não participaram do julgamento porque se consideraram impedidos, né?
Ora, de 11, portanto, passamos para 9. Ok, havia quórum para haver a sessão, né? Que seria de 8. É possível uma situação em que você tenha mais ministros se dando por impedidos e aí você não terá nem o quórum de instalação de 8, né? Não foi o caso dessa situação, quer dizer, você tinha o quórum de instalação. Porém, apenas 5 ministros votaram pela inconstitucionalidade da norma, que era uma maioria, né? A maioria dos presentes, 5 ministros versus 4. Porém, não o suficiente para declarar a inconstitucionalidade da norma. Portanto, até a imprensa se manifestou de uma forma um pouco confusa e até alguns ministros, quer dizer, deram manifestações assim, porque na verdade o que aconteceu foi que, em relação à lei federal, a lei não foi declarada inconstitucional. Não foi declarada inconstitucional porque o quórum exigido era de 6 votos pela inconstitucionalidade e só houve 5. Quer dizer, houve a maioria dos votos dos ministros presentes, que eram 9, porém não o quórum exigido legalmente, que era a maioria absoluta, não dos presentes, mas da totalidade dos ministros, né? O que não aconteceu em relação às ADINs contra as leis estaduais, que foram julgadas improcedentes, porque o Supremo entendeu que os estados podem tratar do assunto, e em relação às ADINs dos estados, não havia o mesmo impedimento, não sei se de ambos os ministros ou de pelo menos um, mas o fato é que um dos ministros que não estava impedido votou no sentido da improcedência das leis estaduais, portanto foi obtido o voto os 6 votos e, portanto, a sessão foi julgada improcedente. E eu já vou explicar a questão de procedência ou improcedência, mas o ponto neste momento que eu quero chamar a atenção é a questão do quórum. Quer dizer, então, 8 ministros para instalação e 6 ministros para a declaração de inconstitucionalidade. Muito bem. A decisão de inconstitucionalidade, quer dizer, aqui o Supremo entende que, primeiro, é possível, né, que o Supremo declare inconstitucionais outros artigos, outros dispositivos, além dos diretamente impugnados, por arrastamento. O que significa isso? Vamos supor que o autor, né, o legitimativo, questionou, considerou, identificou como o pedido dele, declaração de constitucionalidade, os artigos X, Y, Z. Muito bem, no processo civil normal, isso define de forma absoluta o que o juiz pode ou não pode deferir, né? O pedido delimita a prestação jurisdicional que se solicita. Isso é mais ou menos assim também a DIN, porém, o Supremo entende que, às vezes, quer dizer, ao declarar inconstitucional estes artigos que o legitimado ativo solicita, outros artigos que estão intimamente relacionados com eles perdem o sentido, né? Perdem o sentido, quer dizer, faziam parte de um sistema legal que com a declaração de inconstitucionalidade deixa de fazer sentido, não tem mais aplicação, enfim. E, portanto, o Supremo entende que ele pode, digamos assim, ampliar ou adequar o pedido, e ele usa essa expressão, quer dizer, declarar inconstitucionalidade por arrastamento, de outros dispositivos que estavam intimamente relacionados com aqueles que o autor, o legitimado ativo, pediu. Bom, o pedido na DIN, que é de declaração de inconstitucionalidade, ele pode ser deferido, né, julgado procedente integralmente. A gente já vai aprofundar um pouquinho o que o pedido de declaração de inconstitucionalidade pode significar, mas, enfim, do ponto de vista da relação do tribunal com o pedido pode ser julgado integralmente procedente, parcialmente, né, em parte, impugnou vários dispositivos, apenas alguns foram considerados inconstitucionais pelo tribunal, ou ser julgado improcedente, né? E aqui há uma particularidade, né, da decisão no âmbito da ADIM, que é a seguinte: a decisão que declara a inconstitucionalidade, ou seja, a decisão de procedência, quer dizer, que concorda com a posição do autor da ação, ela produz, como vocês já sabem, efeitos erga omnes e efeitos vinculantes, né? Efeitos gerais, e a gente gerais para quem, né? Gerais para os órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública como um todo, quer dizer, gerais para todo mundo e vinculantes para estes órgãos, quer dizer, gerais para a sociedade como um todo,
e vinculante para os órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública. O que significa isso? A gente já mencionou. O que significa que é vinculante, né? Esses efeitos são vinculantes. Significa que se um órgão da administração ou um órgão judicial viola a decisão do Supremo, ensejará reclamação, ou em tese poderá ensejar reclamação. Existe uma certa discussão sobre se, no caso de ação direta de inconstitucionalidade, houve, na verdade, uma certa discussão sobre quem poderia se valer da reclamação. Quer dizer, quem ajuizou a ADIM, certamente poderia se valer da reclamação caso a decisão estivesse sendo descumprida por outros órgãos do Poder Judiciário ou por outros órgãos da administração. Então, vamos supor que uma confederação sindical ajuiza a ADIM pedindo a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, isso é julgado procedente, ou seja, a lei é declarada inconstitucional e, nada obstante, a administração continua aplicando a lei e aplicando multas pelo seu descumprimento. A confederação poderá requerer, esse é o termo que se usa, reclamação direto para o Supremo para ver garantida a autoridade da decisão do Supremo. Mas há um entendimento assim, um pouco mais amplos que admitem que outras pessoas, outras entidades possam também se valer de reclamação para, quer dizer, elas não foram os legitimados ativos da ação, tá? Mas elas podem se valer da autoridade daquela decisão, já que ela tem efeitos gerais e, enfim, vinculante para as autoridades da administração toda e para os órgãos judiciais como um todo, se valer daquela decisão e manejar a reclamação. Isso é um pouquinho casuístico, tá? Quando que o Supremo aceita, quando que o Supremo não aceita. Aí a gente já vai entrar num tema de processo mais, enfim, detalhado. Eu quero só que vocês saibam que, em relação ao legitimado ativo que ajuizou, a reclamação é tranquila e há possibilidade de outras pessoas também se valerem da reclamação nessa circunstância, tá? Mas o fato é que a decisão que julga procedente, ela tem esses efeitos. Ela geral e vinculante. Mas a decisão que julga improcedente também tem. Então, esse é o ponto importante. A gente vai estudar a ação declaratória de constitucionalidade mais adiante, mas o fato é que quando o Supremo diz que aquela ação, aquele pedido, quer dizer, o autor pediu, o legitimado ativo pediu que a lei ou ato normativo fosse declarado inconstitucional. E o Supremo decide, pela maioria e tal, que a lei é constitucional. Esta decisão do Supremo, que considera a lei constitucional, tem efeitos vinculantes erga omnes também, no sentido da sua constitucionalidade, no sentido da constitucionalidade da lei. De modo que, assim, a ADIM, ela é o autor da ação, quer dizer, o legitimado ativo, ele não tem, é preciso ter muito cuidado para ajuizar a ADIM do ponto de vista estratégico, né, de quem está pensando na possibilidade de ajuizar uma ADIM, porque a decisão, qualquer que seja ela, seja no sentido do que o autor pretendia ou contra o que o autor pretendia, ela terá efeitos vinculantes e erga omnes. Ou seja, não é, tipo assim, eu perdi, ok, não, se eu perder, o legitimado ativo, né, claro, essa decisão também produzirá essa mesma eficácia. Portanto, tanto a procedência quanto a improcedência produzem esses efeitos. Então, depois que o Supremo declara a constitucionalidade de uma lei no âmbito de ADIM, os demais órgãos do judiciário não podem mais se valer do controle difuso incidental. Tá? Então, assim, a decisão da ADIM ela vai definir para um lado ou para o outro em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Então, a decisão vai vincular os órgãos do Poder Judiciário e vai vincular a administração pública, seja num sentido, seja no outro, seja no sentido da inconstitucionalidade da lei, seja no sentido da constitucionalidade da lei. Então, depois da decisão final do Supremo, quer dizer, isso vai ficar pacificado e vai ter que ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. Quem é que não está vinculado pela decisão do Supremo? Bom, o Legislativo, claro, que sempre pode alterar a norma, né? Você pode elaborar a norma, modificar a norma. Pode até, dependendo, no caso da legislação federal, o Legislativo pode até mudar a Constituição. Quer dizer,
O Legislativo pode discordar da interpretação que o Supremo deu à Constituição e alterar a Constituição para que, enfim, a legislação se torne válida. Não a mesma, né? Porque a edição de uma emenda posterior, como a gente já falou, em direito constitucional intertemporal, uma emenda posterior não torna válida uma lei que surge originariamente inconstitucional. Mas se o Legislativo, né, o Congresso Nacional, no exercício do seu poder constituinte derivado, discorda do entendimento que o Supremo tem acerca de algum dispositivo constitucional, ele pode alterar a Constituição, alterar o parâmetro normativo que o Supremo usou para que seja possível a edição de legislação naquele sentido. Então, um exemplo que não é um exemplo de ADIM, é um exemplo de controle difuso incidental, mas só para vocês entenderem, dizer, o Supremo, a Constituição previa na sua redação original a possibilidade dos municípios cobrarem IPTU progressivo, ou seja, alíquotas progressivas em geral, quando houvesse uma violação, né, como da função social da propriedade urbana. Então, a Constituição original previa isso e não previa nada genericamente sobre a possibilidade de cobrança de IPTU progressivo por conta do valor do imóvel, de localização e tal. Quer dizer, a Constituição fazia uma associação entre uma espécie de sanção por o proprietário não está dando a função social da propriedade que deveria dar e o IPTU progressivo, né? A Constituição previa e continua a prever esse mecanismo de se valer o que o município pode se valer. A legislação federal geral também trata do assunto, os municípios tratam no âmbito da sua autonomia, de esse mecanismo para estimular, digamos assim, pressionar o proprietário de imóveis urbanos a dar a eles a utilização adequada de acordo com a função social. Muito bem. Muitos municípios passaram a editar leis prevendo não apenas essa possibilidade de IPTU progressivo, mas também a possibilidade de IPTU progressivo em função de outros parâmetros, em função do valor do imóvel, por exemplo, em função de determinadas regiões da cidade, do tipo de utilização do imóvel e tal. E o Supremo seguidamente declarou inconstitucional essas leis em sede de controle difuso incidental, ou seja, no âmbito de recursos extraordinários que chegavam no Supremo. Por entender que a Constituição não autorizava, que a Constituição só autorizava o uso do IPTU progressivo no contexto da violação à função social da propriedade como uma espécie de sanção. Muito bem, o Constituinte derivado alterou a Constituição por meio de uma emenda para prever de forma expressa a possibilidade de a IPTU progressivo nessas outras hipóteses, seja imóveis caros ou determinadas utilizações, etc. E a partir dali, então, as leis municipais passaram a poder ser editadas com este mesmo conteúdo, né? As anteriores que foram declaradas inconstitucionais assim o foram, mas novas podem ser editadas com esse conteúdo. Então, o efeito, esse meu exemplo é de controle difuso incidental, portanto é um outro contexto, mas só para vocês entenderem que o legislativo a rigor pode mudar a própria lei, né? Não depois de declarada inconstitucional, mas ele pode, enfim, dispor sobre aquele assunto, ou ele pode eventualmente até alterar a própria Constituição, se não for uma hipótese de cláusula pétrea, claro, para, enfim, superar o entendimento do Supremo. Isso não é um problema. E esse exemplo que eu acabei de dar do IPTU progressivo foi um dos exemplos que aconteceu, e há outros exemplos que existem, né? Então, o legislativo não é afetado por esse efeito vinculante da ação de inconstitucionalidade, a decisão que o Supremo toma na ação na ADIM não vincula, e nem o próprio Supremo fica vinculado pela sua decisão. Sobretudo quando o Supremo declara a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Então, vamos lá. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade, não tem jeito, porque ele disse, né, que esta lei nasceu inválida, né? Ela nasceu incompatível com a Constituição. A questão dos efeitos no tempo, a gente já vai ver, quer dizer, pode até ser que o Supremo não declare, não atribua nulidade com efeitos retroativos e tal, mas, enfim, essa já vai ser uma exceção. A regra geral é a de que esta lei, esse ato normativo é nulo desde a origem. Bom, mas então não tem jeito do Supremo mudar de ideia no futuro. Mas quando o Supremo diz que uma lei é constitucional no âmbito
de uma decisão final de ADIM, e, repito, com efeitos vinculantes, gerais, etc., não há óbice a que no futuro, diante, obviamente, de novos argumentos, considerando inclusive aquele fenômeno sobre o qual a gente falou da inconstitucionalização progressiva, nada impede que o Supremo mude de ideia. Nada impede que o Supremo, diante dessas novas circunstâncias, conclua que a norma agora é inconstitucional, né? E, assim, quando a gente falou de inconstitucionalidade progressiva, a gente deu alguns exemplos em que o Supremo disse, olha, ainda é válida essa situação, como, por exemplo, né, o Ministério Público fazendo o papel de defensoria em alguns momentos, em algumas circunstâncias, mas isso está no caminho da inconstitucionalização, de se tornar inconstitucional. Pode ser que em um determinado momento no futuro o Supremo venha e diga, dizer, não nesse caso, porque isso seria uma norma anterior, mas ele venha e diga, agora se tornou completamente inconstitucional e, portanto, eu vou declarar inconstitucionalidade. Ou outros argumentos ou outros elementos de fato se apresentem e o Supremo venha a declarar a inconstitucionalidade. É claro que aí, nesse caso, quer dizer, a modulação dos efeitos da decisão no tempo vai ser bastante exigível. Mas só para vocês entenderem quem é que está vinculado pela decisão. Então, todos os órgãos, ela é geral, afeta a sociedade como um todo, mas do ponto de vista dos efeitos vinculantes, a gente está falando da administração pública e dos demais órgãos do Poder Judiciário. Bom, os efeitos da decisão, né? Antes dos efeitos, o conteúdo dessa decisão, quer dizer, a decisão, o conteúdo da decisão em ADIM, ele pode assumir diferentes feições. Então, o Supremo pode declarar inconstitucional pura e simplesmente, né, o dispositivo. Ele pode dar uma interpretação conforme, e aí a interpretação conforme vai, quer dizer, poder assumir várias formas. Se vocês olharem a lei 9868, quando ela fala disso, especificamente, e para a organização de vocês, né, a partir do artigo 22 da lei 9868, que é um capítulo sobre a decisão, a decisão fala assim, artigo 28, parágrafo único. A declaração de constitucionalidade, porque ele está falando das duas coisas, né? Ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário, Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Então, essa parte final que eu já falei, a quem se dirige o efeito vinculante, né? Os órgãos do Judiciário e Administração de todos os níveis. E, assim, mas o conteúdo da decisão, a lei é bastante analítica. Ela diz a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, quer dizer, vale para um lado e vale para o outro, e a interpretação conforme, e ainda fala isso, né? A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto. Que, assim, a gente já falou sobre isso quando falamos de interpretação constitucional, que existem autores que fazem, né, várias subdivisões. De uma forma geral, a gente pode entender de que a interpretação conforme é um gênero que vai ter várias espécies ou várias aplicações dependendo do ambiente normativo em que se está trabalhando. Então, a interpretação conforme pode gerar, quer dizer, a definição pelo Supremo de uma interpretação única, né? Acerca daquele enunciado normativo, mesmo que essa interpretação não seja mais evidente. Uma outra possibilidade é a exclusão de determinados sentidos. Há ainda outra possibilidade que, na verdade, enfim, não tem a ver propriamente com a interpretação conforme, mas que é a declaração de inconstitucionalidade, que se reconhece a inconstitucionalidade, mas não se atribui a isso efeitos de nulidade, que é um pouco o exemplo que eu dei num vídeo anterior sobre a questão do salário mínimo, e em outras situações em que o Supremo diz que é inconstitucional, mas não é possível mais fazer nada, ou não é possível fazer nada, não é mais, não há um elemento temporal, simplesmente não é possível, e o Supremo, então, declara inconstitucionalidade, mas não associa
nulidade acerca disso. Quer dizer, isso também aconteceu em relação a leis que criaram municípios, por exemplo. Essa declaração veio muitos anos depois, o município já estava criado, não havia como desfazer, então o Supremo disse, olha, de fato é inconstitucional, mas, enfim, não estou atribuindo uma nulidade aqui. No caso, não tem nada a ver com interpretação conforme, é apenas uma separação entre a declaração de inconstitucionalidade e os efeitos. O fato é que a decisão na ADIM, ela pode assumir todas essas formas, quer dizer, depende do que foi pedido e depende do que o Supremo entenda como solução adequada, quer dizer, a declaração de inconstitucionalidade total, parcial, interpretação conforme, etc. Então, o que quer que o Supremo decida em relação à lei ou ato normativo impugnado, se é constitucional, inconstitucional ou alguma outro formato de inconstitucionalidade, se qualquer que seja a solução, essa solução terá efeitos contra todos e vinculantes para a administração e para os demais órgãos do Poder Judiciário. Quais são os efeitos no tempo? Esse é um tema sempre relevante, né? Quer dizer, vocês já sabem que a regra geral no Brasil é a de que a inconstitucionalidade é um vício originário, quer dizer, é uma hipótese de nulidade, portanto, como regra geral, a inconstitucionalidade, a declaração da inconstitucionalidade produzirá efeitos retroativos ou efeitos ex tunc, desfazendo, em tese, o que tenha sido produzido com fundamento naquela lei ou ato normativo. Na prática, no entanto, a gente também já falou sobre isso, se você pode ser colocado diante de circunstâncias em que desfazer o que já aconteceu vai produzir um impacto tão grande sobre a segurança jurídica ou sobre outros valores constitucionais que é amplamente desaconselhável fazer isso. A Lei 9868, quer dizer, na verdade, o Supremo, antes mesmo da lei, que é de 99, o Supremo já fazia isso, tá? Excepcionalmente, o Supremo considerava que era necessário preservar, por segurança jurídica ou por outros elementos constitucionais, o Supremo já fazia isso. Portanto, a Lei 9868 não inaugurou isso, né? O Supremo já tinha decisões anteriores em que entendia a necessidade de modular no tempo. Então, quando a gente fala modular no tempo, a gente está querendo dizer o quê? Que alguns efeitos serão preservados, a norma vai ser considerada inconstitucional, mas ainda assim se vai preservar alguns efeitos que ela produziu. Portanto, esse efeito ex tunc, retroativo, será modulado, né? Esse é o sentido da expressão modulação temporal dos efeitos. Mas o artigo 27 da Lei 9868 veio dizer isso de forma específica, tá? Diz o seguinte, esse é o texto: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, então tem uma cláusula bem geral, né? Poderá o Supremo, por maioria de 2/3, e esse aqui é um ponto importante, porque a lei passou a exigir, para a modulação, 2/3 dos seus membros. Então, para declarar a inconstitucionalidade, é preciso maioria absoluta, os tais 6. Porém, para a modulação, é preciso 2/3, portanto, é um quórum mais exigente. Restringir, continuando o texto, por maioria de 2/3 seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, o Supremo, por manifestação de 2/3, pode definir, quer dizer, excepcionar a regra geral da nulidade ou da retroatividade da decisão e estabelecer um momento a partir do qual a decisão do Supremo na ADIM vai produzir efeitos, né? Trânsito em julgado ou algum outro momento, enfim, a lei é bastante ampla nesse sentido e, portanto, o Supremo tem essa discricionariedade, tá? Eu preciso dizer para vocês que logo que a lei foi editada, 9868, foi ajuizada uma ADIM contra este dispositivo do 27, sob o argumento de que violaria, né, o argumento de que violaria uma cláusula pétrea no sentido da supremacia da Constituição. O Supremo não decidiu isso e a verdade é que o artigo 27 tem sido utilizado, enfim, amplamente, sem que a sua validade tenha sido
questionada. E como eu falei, a verdade é que antes mesmo da lei, o Supremo já fazia uso dessa lógica, né? Na verdade, o que está por trás disso é a lógica de que existe um conflito entre elementos constitucionais. Quer dizer, claro que de um lado existe a norma constitucional que se considerou violada pela lei ou ato normativo, tanto é que ela foi declarada inconstitucional, mas de outro lado existem outros elementos constitucionais, que são a segurança jurídica e tal, que o Supremo quer preservar. Então, o Supremo faz essa avaliação, a lei passou a exigir o quórum de 2/3, né? Um quórum, há até quem sustente que isso seria inconstitucional, que o Supremo não deveria, que a lei não poderia ter exigido esse quórum de 2/3, mas o fato é que o fez e a lei está em vigor e, portanto, o Supremo observa isso, quer dizer, ele observa esse quórum de 2/3 para fazer essa avaliação. Observem que a lei prevê que essa possibilidade de modulação dos efeitos no tempo, ou seja, de avaliar a situação para preservar alguns efeitos quando isso seja necessário para proteção, né, da segurança jurídica ou de excepcional interesse social, vai acontecer na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, o que faz um certo sentido, já que a regra, né, é que a lei entrou em vigor, presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, e em algum momento o Supremo declarou inconstitucional. Então os efeitos estavam se produzindo, havia uma presunção de validade da norma, tal, atos foram praticados, então é nesse contexto que essa circunstância pode acontecer, haver necessidade de modular os efeitos por questão de segurança jurídica, excepcional interesse social, quando o Supremo, digamos assim, rompendo com essa presunção de validade dos atos do poder público, declara a norma inconstitucional. Há um caso, portanto, sim, não faz sentido muito falar disso quando o Supremo declara constitucional a norma, né? Porque quando o Supremo declara constitucional a norma, ele está confirmando a presunção de validade do ato normativo, do ato do poder público. Mas em um caso muito curioso, o Supremo aplicou esta possibilidade de modulação, ao declarar a constitucionalidade de uma lei, portanto, confirmando a sua presunção de validade, que envolveu a Lei de Responsabilidade Fiscal e algumas previsões que envolviam limite de gastos e sanções associadas a estes limites de gastos. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: embora a lei supostamente, né, fosse presumida constitucional, como todas as leis deveriam ser, ela não foi aplicada, né? Ela não foi aplicada, havia um ADIM contra ela, questionando esses limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal fixava e sanções contra prefeitos e tal, e ela simplesmente não foi aplicada. Ninguém aplicou, meio que confiando que a lei seria declarada inconstitucional, salvo que ela não foi, e o Supremo considerou que era constitucional. Porém, diante desta indefinição e da possibilidade de aplicação de sanções para trás, o Supremo, num caso bastante particular, ele decidiu modular no tempo os efeitos da declaração de constitucionalidade. Então, assim, a lei entrou em vigor, não havia decisão do Supremo suspendendo, decisão cautelar, mas o fato é que ninguém aplicou. Enfim, acho que houve uma certa perspectiva assim, vamos ver se essa lei vai pegar mesmo. O fato é que o Supremo disse que era para pegar, era constitucional, mas, enfim, até numa forma assim de estabelecer um marco zero, digamos assim, da moralização das finanças públicas, o Supremo disse, não, então vamos, a partir de agora, a lei vai produzir efeitos, né? Então, ele protegeu, digamos assim, esse período anterior, em que tinha havido descumprimento da lei, né, ou, enfim, provavelmente tinha havido descumprimento da lei, e ele definiu, então, um momento da sua decisão a partir do qual a decisão produziria efeitos e a lei passaria a produzir efeitos. Então, é uma situação excepcional em que você teve a modulação dos efeitos, porém, numa declaração de constitucionalidade, não numa declaração de inconstitucionalidade. Uma última observação acerca dos efeitos das decisões em ADIM no âmbito das decisões finais, né? Existe uma distinção que se estabelece entre os efeitos da decisão no plano normativo, no plano abstrato, e no plano individual, no plano subjetivo. Quer dizer, quando o Supremo declara uma lei inconstitucional, enfim, isso não terá efeitos imediatos necessariamente sobre situações subjetivas. Quer dizer, isso é muito comum, acontece muito em legislação envolvendo servidores públicos, por exemplo. Quer dizer, a eventual aplicação da lei
considerada constitucional ou inconstitucional pelo Supremo a uma situação particular, dependerá de um devido processo legal no caso concreto, quer dizer, não é automática, né? Como qualquer lei, vai depender de um processo de aplicação. Então, essa distinção é importante porque a decisão do Supremo ela vai vincular as autoridades, por exemplo, administrativas, mas ao aplicar esse entendimento que o Supremo fixou as situações subjetivas, a administração vai ter que observar o devido processo legal, contraditório e tudo mais. O fato de que foi uma decisão do Supremo não dispensa, né, a administração, por exemplo, de proceder ao processo e às garantias que a própria Constituição exige para afetar a esfera individual da pessoa, né, do servidor, do empregado, seja lá quem for. Então, essa é uma distinção também importante, que se essa decisão do Supremo se dá no plano normativo e as aplicações que ela terá, como de qualquer norma, na verdade, porque afinal de contas o Supremo vai estar definindo qual é o padrão normativo, seja confirmando a constitucionalidade da norma, seja declarando a inconstitucionalidade ou uma interpretação conforme, como a gente já viu. Então, a decisão final do Supremo vai ter estes efeitos, quer dizer, do ponto de vista objetivo, subjetivo, do ponto de vista temporal. A gente vai ver agora a ação declaratória de constitucionalidade, que a doutrina vai identificar como uma ação, digamos assim, dúplice, quer dizer, a ação contraposta da ADIM, ela foi criada por uma emenda posteriormente e ela, assim, digamos, ela é um reflexo oposto à ação direta de inconstitucionalidade que a gente acabou de ver, e a gente já vai ver a ADC ou a ADCOM, ação declaratória de constitucionalidade, ok?